Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. Brana foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Jesus, como a plenitude da simplicidade de Deus, não usou meios complexos para se expressar ao povo. Dizem que a maior dificuldade dos tradutores do original foi justamente a linguagem simples, ao alcance dos mais simples que Jesus usou. Essa tradução do aramaico para o grego teve muita dificuldade, dada a simplicidade de linguagem que Jesus Cristo teve aqui na terra. E ele, sendo simples, a plenitude da simplicidade, não podia de maneira alguma usar meios complexos, embora ele não tenha sido entendido, compreendido pelos grandes, pelos sábios entendidos em suas parábolas, em seu ministério, em sua maneira de vir ao mundo, de se apresentar ao mundo. Jesus, nesta simplicidade, tomou as coisas simples para falar das coisas profundas. Animais, por exemplo, aves. Aqui em São Mateus capítulo 10 ele está dizendo: portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Você já viu a astúcia, a prudência da serpente? Ele reparou tudo isto. E você tem visto a simplicidade da pomba? Assim ele nos recomenda ser. Mas, ouvintes, nós achamos oportuno termos aqui um momento em torno disto. Simplicidade. Simples. Deus escondido e revelado em simplicidade. Simples é aquilo que não é duplo, múltiplo ou desdobrado em partes. Nós temos uma enciclopédia autenticada, recomendada por uma alta autoridade do Exército Brasileiro.
E nessa enciclopédia, quando aquele escritor fala sobre Deus, ele disse: Deus é simples. Deus é uma unidade simples. E ele explica assim, que sendo perfeito, Deus não pode ser composto, porque toda unidade composta é imperfeita, que, portanto, a unidade de Deus, se referindo Pai, Filho e Espírito Santo, é simples e não composta. Isto quer dizer, não é duplo nem triplo, não são três pessoas, mas uma só pessoa. Deus manifestado em uma só pessoa, porque essa unidade é simples, ela não é composta de três pessoas. Se ela for composta, ela será imperfeita. Três pessoas distintas seriam uma unidade composta, imperfeita, portanto. Ele afirma isso até de uma maneira revelada. É certo, porque Deus se manifesta como Pai, Filho e Espírito Santo, mas isto é atributos, ofícios de Deus: paternidade, filiação e Espírito Santo. Mas a Jesus Cristo é imagem do Deus vivo. Jesus Cristo é o Filho que saiu do seio do Pai, que nunca foi visto, mas este Jesus Cristo o fez conhecer. Por isso ele diz: quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Mas a simplicidade, a questão de ser simples, não encerra somente nisto. É muito importante o que escrevem a respeito do simples. É uma coisa que não tem ornatos ou elementos acrescentados. É singelo, é de estilo simples, formado de poucos elementos e, portanto, de fácil utilização ou compreensão. Esse mistério aí que ninguém compreende não é simples. O mistério da piedade é simples, é Deus em carne, disse São Paulo. Mas então simples é aquilo que não apresenta complexidade ou dificuldade. Um português sem muito vocabulário. Uma linguagem suficiente para que todos possam entender aquilo que queremos expressar. Que até mesmo as crianças e os mais simples podem compreender. Sem sacrificar o idioma, nós podemos falar perfeitamente, corretamente, de uma maneira simples, sem complexidade ou dificuldade de compreensão. Porque esta é a maneira que nós falamos aos nossos filhinhos. Esta é a maneira que Deus fala aos seus filhos. Simplicidade é qualidade do que é simples, do que não apresenta dificuldade ou obstáculo. Naturalidade, espontaneidade, caráter próprio, não modificado por elementos estranhos, querendo imitar, burlar. É naturalidade. É ser aquilo que você é, como mulher, como homem. Você não precisa de uma beleza artificial. Se você é uma mulher simples, você mostra aquilo que você é.
Quem te quiser tem que ser da maneira que você é, não uma mulher artificial. É forma simples e natural de viver, de expressar, de andar, de trabalhar, de comer, de habitar. Isto é Deus. E por falta de simplicidade, o mundo está desgostoso com a vida. Porque aquele que se humilha será exaltado, mas aquele que se exalta a si mesmo será humilhado. É o que está acontecendo com o mundo nesse instante. Desprezando as coisas simples, buscando as coisas grandes, esperando num reino político religioso. Os judeus rejeitaram a Jesus Cristo por causa da maneira simples que ele se manifestou. E a mesma coisa tem acontecido agora, quando Deus tem enviado o maior profeta que já pisou na terra, Elias, o 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, revelando o Apocalipse, pregando e revelando todas as Escrituras, mas vindo de onde? Do deserto. Vindo de onde João veio, do deserto. Um ministério simples, humilde, porém revelando o ministério do Filho do Homem. Sim, amados, lá no Amazonas, nas matas do Amazonas, tem um irmão de fé, um companheiro amado, que foi mateiro, foi seringueiro ali no Amazonas. E ele conta como se extrai o leite da seringueira. É apenas um cortezinho. É um cortezinho na árvore. É o pequeno corte na seringueira. É simplicidade. Dali se extrai um produto que é de tanta utilidade. Veja de onde se tira o ouro. Veja de onde se tira o diamante. Veja de onde você mesmo saiu, sendo uma pessoa tão importante. Veja de onde você veio e para onde você vai, como homem, como mulher. Se nós nos acomodássemos às coisas simples, nós seríamos muito mais felizes, porque Deus se esconde e se revela em simplicidade. Então está ali um pequeno corte da seringueira. Naquela árvore é a simplicidade, é o segredo de se obter o seu leite, o seu produto, sem aniquilar a árvore, a fonte de produção. É um pequeno corte. Um grande reverendo, querendo encontrar com o profeta desta era, o irmão Branham, foi à sua casa e esperava que fosse encontrar ali um escritório de muito luxo e um homem muito difícil de ser encontrado, com muita pompa, muita coisa. Mas, para sua surpresa, quando ele chamou ali na porta, o profeta saiu ao encontro do reverendo, com um avental na sua cintura. Estava ajudando a sua esposa a lavar as vasilhas. O profeta desta era. O homem que mais foi usado em todos os séculos no poder da cura divina, da ressurreição de mortos, da cura de câncer, sem trapaça, sem estar pedindo dinheiro, sem coisa alguma. Sair para receber um reverendo com um avental na cintura, porque estava ajudando a sua esposa a lavar as vasilhas.
Este homem pregou uma mensagem de Páscoa, cujo título é Ao Nascer do Sol. E ele conta como recebeu esse tema. Naquela manhã, bateram em sua porta. Insistentemente, ele foi atender. Era uma pequena garota loira de olhos azuis. E lhe deu um cartãozinho, que era de seu pai. E ela fez questão de dizer, meu também. E naquele cartãozinho estava apenas escrito, ao nascer do sol. Daquele pequeno cartão, o profeta desta era tirou uma das maiores mensagens que a terra já ouviu, o nascer do sol. Ele fala sobre o poder dinâmico do poder da ressurreição, o poder dinâmico do Espírito Santo, sem o qual nós não seremos arrebatados, mas se manifestando em total simplicidade. Sim, meus amados, por que Jesus recomendou ser simples como as pombas? Porque antes de recomendar uma coisa, ele era aquela coisa. Antes de ensinar uma coisa, ele praticava aquela coisa. Quando ele ensinou a amar, ele a amou primeiro. Quando ele ensinou a obedecer, primeiramente ele foi obediente. Porque como o cordeiro é o animal mais obediente, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Isto é que traduz em nós o verdadeiro caráter cristão e nos leva a perder, a nos livrar da vaidade que tem sacrificado as pessoas. A vaidade tem consumido 70% dos salários. A vaidade tem se tornado em coisa de primeira necessidade. O luxo tem consumido até mesmo a parte mais necessária, que é a alimentação. Tem roubado a alimentação. Ostentar um nível que não pode suportar é o mal de todas as nações. Ninguém quer se apresentar como é, ninguém quer viver como é, mas sempre quer aparecer como aquilo que não é. Justamente ao contrário do Espírito de Cristo. Paulo trabalhou nesse sentido, lutou para que ninguém pensasse dele mais do que aquilo que ele era. Mas há tantos gestos, tantas gesticulações para que pensem de nós mais do que aquilo que somos. A rainha lá de Sabá saiu, viajou muito longe para ver a sabedoria de Salomão. A sua fama chegou até lá nos confins da terra. Mas quando ela chegou ali, depois ela fez a grande declaração que tudo que ela ouviu a respeito de Salomão foi pouco em relação àquilo que ela viu. Oh, que coisa boa é quando se pensam menos da gente e possam encontrar um dia mais do que pensaram. E que coisa triste é pensar mais da gente e um dia encontrar que é muito menos. Que coisa triste e terrível é pensar mais de uma moça, de uma mulher por causa de sua beleza e depois não encontrar caráter nela. Agora Cristo não engana. A igreja não pode enganar a Cristo. Ela pode se pintar e fazer o que for. Ele conhece a sua esposa. Ele virá buscar um caráter simples, numa unidade simples, não dupla, múltipla, composta, dobre, mas um caráter simples, uma unidade simples, neste corpo que é composto de organismos vivos, irrigados pelo mesmo sangue, orientados pela mesma mente, simples como a pomba. Não havia lugar para ele ali,
quando ele nasceu. Mas agora há lugar para ele no seu coração, porque esse coração é como a manjedoura, é simples. A sua vida deve ser simples. Então Cristo estará nela. Não teve palácio no mundo, Senhor, nem honras lhe deram de Rei Salvador. Então disse Maria: a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Não há lugar para Cristo. Deus os abençoe, ouvintes, na simplicidade dos santos, do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.